Hoje estamos pensando sobre uma expressão que por anos e anos foi empregada no fim do ano, em relação ao ano seguinte e no começo do novo ano. Tenha um próspero ano novo. Próspero ano novo. Que venha a ser isso. Quando se fala em prosperidade, muitas ideias ocorrem na mente das pessoas. Prosperidade é ter muito dinheiro, é ganhar muito dinheiro, é investir bem e alcançar bons resultados do investimento, é adquirir um novo imóvel, é conseguir um emprego melhor. Eu me lembro que eu trabalhava no antigo Instituto Nacional de Imigração e Colonização, lá no Rio de Janeiro, quando se abriu o concurso para a Petrobras, que tinha apenas 4 anos de existência. Ela foi fundada em 1953. Foi em 57. Eu fiz a prova, passei a ganhar 3 vezes mais. Então, o ano de 57 foi próspero. Eu alcancei êxito em minha carreira. Quando se atravessa o ano inteiro com saúde, com alegria, também isso é prosperidade. Mas muita gente limita a prosperidade aos bens materiais, como se estes fossem definitivamente os maiores e mais importantes valores da vida. Quando a experiência tem mostrado que não é o dinheiro que traz felicidade, não é a riqueza que proporciona felicidade. Ela pode ajudar aos que já são felizes, mas não promover a felicidade. O dinheiro não compra, por exemplo, o amor. Se você é rico, é muito mais fácil casar. Mas nem sempre o fundamento do verdadeiro casamento ocorre. O casamento é por interesse, não é assim? E quantos cônjuges matam seu companheiro ou companheira quando este fica rico para herdar toda a fortuna? Aconteceu no Rio Grande do Sul isso. Então, a prosperidade material é precária, mas o que eu quero nesta noite é distinguir com vocês a falsa da verdadeira felicidade. Eu volto a ler Tiago, capítulo 4, lá no fim do Novo Testamento, Tiago 4, quando trata o irmão do Senhor, servo do Senhor, discípulo do Senhor, a incerteza da vida. Se a mídia puder reproduzir, é Tiago capítulo 4, de 13 a 17. Tiago, capítulo 4, de 13 a 17. A minha versão é diferente, eu vou ler na versão aí reproduzida. Eu quero ler um versículo e peço que vocês leiam o seguinte. Agora, prestai atenção. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Em vez disso, aqui está o segredo da verdadeira felicidade. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, viveremos
e faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser. O segredo da felicidade é ter perfeita comunhão com o Pai das luzes, aquele que ouve as orações, aquele, como ouvimos ontem na mensagem do pastor Rafael Abdala, aquele que dá muito, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Agora diz Tiago: mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Leiam, portanto, o versículo. Este é o pecado mais comum, especialmente entre nós. O pecado maior entre nós não é de fazer o mal, porque nós evitamos o mal, nós rejeitamos o mal, nós combatemos o mal. O nosso pecado é o pecado de não fazer o bem. Então a nossa vida fica o que os cariocas chamam de oxo, 0 a 0. A nossa vida fica empate. Você não perde, mas também você não ganha. O jogo 0 a 0 é um jogo oxo. E há muita vida oxa. Você não mata, você não rouba, mas também você não leva as pessoas a viverem com mais alegria, você não ajuda as pessoas, você não busca as pessoas, você não ama as pessoas, você vive para você, egoisticamente. Então, e a conjunção importante, portanto, é uma conclusão: aquele ou aquela que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Vamos pensar um pouco sobre a falsa prosperidade. Dá-nos a Bíblia exemplos fortes de prosperidade falsa, enganosa, efêmera, isto é, passageira, dura um dia só, precária. A propriedade ou a prosperidade do ganhar muito dinheiro, vejam, atente para a experiência dos ganhadores dos grandes prêmios. Eu não conheço, com 90 anos e meio, uma pessoa que ganhou na loteria feliz. Uma pessoa que ganhou um grande prêmio da loteria esportiva feliz. Sei que muitos morreram ou foram mortos. Então, o dinheiro, a prosperidade material, não é segredo da verdadeira prosperidade. É aparente, é fake prosperidade. A prosperidade, por exemplo, intelectual, em termos de fama, notoriedade, glória, poder. Você pode ter cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado em Harvard, em Yale, em Oxford, mas você pode ser uma pessoa infeliz. Primeiro, porque você não sabe usar bem o conhecimento que adquiriu. Isso é sabedoria. Você tem conhecimento sem sabedoria. Segundo, porque você busca fama. Alguns fazem uma porção de cursos universitários, querendo apenas colecionar títulos. Essa formação universitária não se transforma numa vida útil e bela. Então, é uma prosperidade enganosa. Meu filho tem 3 pós-graduações nos Estados Unidos. E daí? O que ele faz? Qual o significado da vida dele? O que o saber dele, a ciência dele, tem proporcionado à sociedade para o bem, para o bem-estar das pessoas. Então, há muita prosperidade intelectual, mas fake, enganosa, deslembrada de Deus e do caráter passageiro da vida.
o sábio, aquele que tem tantos saberes granjeados com esforço, com anos de trabalho, muitas vezes a gente vê essa pessoa num caixão. Morreu sem dizer por que veio, só veio estudar. Querem ver 3 exemplos bíblicos de falsa prosperidade? A primeira é de um homem que inclusive prosperou materialmente porque tinha um tio fiel a Deus. Esse tio abençoador chamava-se Abraão. Quando o pai desse sobrinho morreu, ele o tomou como se fosse um filho, e ele passou a viver com Abraão, e a presença de Abraão na vida dele fê-lo crescer, ter rebanhos grandes, numerosos, foram para a terra prometida. Chegaram lá na Palestina, o gado de Abraão era grande, os pastores do gado de Abraão procuravam água, procuravam poços. Os pastores do gado de Ló brigaram com os pastores do gado de Abraão. Abraão, que era um homem de paz, porque ser manso é abrir mão de direitos por amor à paz. Vejam o que Abraão fez. Deus havia prometido a ele que toda aquela terra seria dele. Abraão chamou o sobrinho e disse: olha, não é bom que os nossos pastores briguem, os pastores de nosso gado, e que nós tenhamos dificuldade. Vamos fazer o seguinte: você escolha, se você quer a região montanhosa, onde estamos, ou se você quer a região que margeia o Rio Jordão, chamado Kikar, no Oriente. Ora, o que Ló devia ter feito? Disse: tio, a promessa foi dada a Deus, por Deus ao Senhor. O Senhor é o detentor da promessa. O Senhor é meu tio, é mais velho do que eu. O Senhor terá mais dificuldade em estar aqui na região montanhosa. Eu ficaria aqui e o Senhor desce para a planície verdejante. Ele fez isso? Não. Ló olhou e disse: tio, já escolhi, eu quero a região de planície. Ok, vai então. E Abraão ficou na região montanhosa, por amor à paz. Quando você abre mão de direitos por amor à paz, você demonstra a mansidão que caracteriza as pessoas realmente felizes. Se você for agarrado aos seus direitos, se você brigar e até morrer por seus direitos, você não terá felicidade. Se a paz depende de você abrir mão, abra mão. Você vai perder agora, mas vai ganhar depois. E vai ganhar, sobretudo, algo que dinheiro não paga: o sorriso de Deus. Bem-aventurados os mansos de coração, que herdarão a terra. Não é assim? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, isto é, serão parecidos com Deus, porque Deus perdoa. Então, Ló começou aí, só que Ló desceu para a região que era plana, era fértil, tinha mais poços, tinha as águas do Jordão, só que ele foi armando tendas em direção a quê? A Sodoma. A cidade marcada pela maldade, pela violência. Ele foi armando tendas em direção a Sodoma e acabou morando lá. E esse homem, ainda que vivesse uma vida sem, digamos, cometer qualquer crime, ele não fez o bem às suas filhas
e aos noivos das suas filhas, levando-os à fé genuína. Ele se dispôs até a entregar aos homens de Sodoma as próprias filhas, para serem tratadas como quisessem, exploradas. Os anjos cegaram, a gente sabe, cegaram os sodomitas, eles não enxergavam mais, não sabiam onde estavam, foram embora, e não aconteceu uma desgraça com as filhas. Só que os anjos apressaram Ló para que saísse de Sodoma, e a mulher de Ló, cujo nome a gente não sabe, as filhas de Ló, os noivos não quiseram ir, não quiseram ser libertos. E saiu Ló, e saiu a mulher de Ló, e saíram as filhas, levados apressadamente pelos anjos, para que obtivessem livramento, porque Deus faria chover enxofre, Deus faria cair fogo sobre Sodoma e Gomorra, como aconteceu. Vejam só, a mulher de Ló devia ter muitas coisas bonitas, vestidos muito preciosos, joias, mas o anjo disse: não olhem para trás. Quem tem bens, quem tem valores, olha para trás. Eu não posso perder, mas que vai acontecer? Pois bem, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, um monumento da incredulidade. Bem, Ló fica só com as filhas. E o que as filhas vão fazer? Vão embebedar o pai e ter relações sexuais com o pai. E uma vai ter um filho a que dará o nome de Moabe, outra terá o filho a que dará o nome de Amon. E Moabitas e Amonitas foram os maiores inimigos de Israel. É assim que terminou a prosperidade de Ló. Você tem inveja de Ló? Eu tenho inveja de Jó, que sofreu tanto, mas foi fiel a Deus até o fim, e Deus lhe restituiu toda a prosperidade que ele possuía. Eu não tenho inveja de Ló. A prosperidade dele foi comprometida, foi perdida, porque ele se esqueceu de Deus, e esqueceu do dever de testemunhar de sua fé. Ele particularmente era uma pessoa reta. A Bíblia fala de Ló como homem justo, mas ele não cumpriu a missão de educar suas filhas, de educar sua esposa, de compartilhar a fé de Abraão, a fé recebida do seu tio. Ele não transmitiu. Então, uma vida preocupada com bens materiais, preocupada com o mundo, com os prazeres do mundo, uma vida assim é de prosperidade fake, prosperidade falsa. Outro exemplo de prosperidade falsa: Saul. Saul foi ungido rei de Israel, o primeiro rei, um sujeito alto, bem, boa postura, quem sabe atlética. Deus lhe deu esse privilégio, mas ele esqueceu de buscar o poder de Deus, a graça de Deus, a direção de Deus, e terminou cometendo, de certo modo, suicídio. Ele pediu a um soldado que o atravessasse com a espada. Não foi assim? Que prosperidade é essa? Eu ainda não vi nenhuma pessoa chamada Saul. E ele foi rei, nome de rei.
Também nunca vi alguém com o nome de Judas. Judas que teve o privilégio de pertencer ao colégio apostólico. Pois bem, Saul é um exemplo de prosperidade falsa. Mas um outro, parece um escândalo que eu vou dizer, que teve uma prosperidade intelectual, em ciência, em poder, em sabedoria, em riqueza, Salomão. Salomão pediu a Deus. Deus lhe apareceu e lhe disse, em sonho, ele disse a Salomão, pede o que queres que eu te dê. Salomão disse a Deus, Senhor, eu te peço sabedoria para governar o teu povo. Eu quero sabedoria. E Deus deu. Quer dizer, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Salomão recebeu. Salomão foi considerado o homem mais sábio do seu tempo. A rainha de Sabá se encantou com a sabedoria de Salomão. Só que toda essa prosperidade intelectual no concerto das nações foi perdida com o envolvimento dele com mulheres pagãs que levaram cultos pagãos para o meio do seu povo. Israel caiu na idolatria. Quando a Bíblia diz que nós devemos honrar nossos líderes, mas diz, olhando para o fim deles. É o fim que é mais importante do que o começo. Salomão começou bem, mas terminou desgraçadamente mal. Salomão não é modelo para mim. Bem, é modelo em parte, quando ele busca a Deus e busca a sabedoria, e Deus dá sempre mais do que pedimos ou pensamos, mas ele não buscou a Deus na hora de tomar decisões importantes com relação à própria vida pessoal, envolvendo-se com tantas mulheres que levaram a idolatria para o meio do povo de Israel. Sim, meus irmãos, esses são exemplos. Eu poderia nomear outros, mas o tempo não dá. Pensemos então na verdadeira prosperidade. Na prosperidade que Deus quer que aconteça em nossa vida. A Bíblia e a história cristã oferecem exemplos positivos de prosperidade. O exemplo, eu mencionei há pouco, Abraão. Abraão vivia bem na terra de Ur dos Caldeus, que hoje é o Iraque, o Irã. Aliás, pertenceu à Pérsia também. Por isso que em Susa, no Irã, está um grande túmulo de Daniel. Não sei se sabiam disso. Um grande jazigo, em homenagem a Daniel. Porque Daniel viveu muitos anos naquelas paragens. Pois bem, Abraão vivia bem com a sua família. Deus o chama e diz, Abraão, sai. Já ele estava em Parã, já não estava em Ur, mas sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele saiu sem um mapa, ele saiu sem um roteiro, mas eu costumo dizer que Abraão tinha um GPS, ele era guiado pelo Senhor. E quando você é guiado pelo Senhor, anda pelos caminhos que o Senhor aponta, você é abençoado. A prosperidade está aí. Ande no caminho que Deus ordena e você será feliz e será próspero. Abraão saiu, casado, levou o sobrinho, como vimos, não é? E Abraão vai buscar a Deus. É interessante que Abraão, lógico, como ser humano, ele errou mentindo que Sara era sua esposa, dizendo uma meia-verdade. Meia-verdade é também meia mentira.
dizendo que Sara era irmã dele. Não era, era prima. Era esposa. Mentiu. Eu quero ter, quando chegar ao céu, uma conversa com Abraão. Vou ter mesmo. Eu não poderei voltar para contar. Mas quando vocês chegaram lá, eu conto. E vocês forem antes, sabem que eu chegando lá, vou falar com Abraão. Eu quero ter algumas conversas no céu. Já estou programando, anotando na minha agenda, umas conversas para quando chegar ao céu. Com Abraão, eu vou perguntar isso. Você é um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Deus disse a você: anda na minha presença e ser perfeito, íntegro em hebraico. Ser íntegro, andar na presença de Deus, em comunhão com Deus, é garantia de uma vida de integridade, uma vida próspera. Pois bem, Abraão, um homem rico, mas em comunhão com seu Deus e dependente dele. E Deus cumpriu as promessas em relação a Abraão, deu-lhe um filho, deu-lhe um neto. Então, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Coisa boa, que prosperidade espiritual é essa, toda uma família abençoada. Às vezes a gente ora assim: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque Deus foi fiel aos três. Sim, meus irmãos, Abraão é um modelo de prosperidade. Ele fazia as coisas e Deus fazia que prosperassem em suas mãos. E outros dois importantíssimos, José e Daniel. Os dois foram prósperos onde estiveram, fora de sua terra. José vendido para o Egito, Daniel degradado para a Babilônia. Mas os dois tomaram a seguinte decisão: nós não pecaremos contra o nosso Deus. Daniel e mais os companheiros Sadraque, Mesaque e Abednego assumiram o compromisso de não comer da mesa do rei. Quando chegar ao céu, vou perguntar a eles o que era que havia na mesa do rei, porque há muitas tentativas de explicação. Será que eram alimentos oferecidos aos deuses, não é? Babilônicos, eu não sei. Mas lá eu vou saber, mas aí vai ser tarde para vocês, eu não vou poder trazer a notícia. A verdade é que ele se manteve fiel. Ele se manteve fiel mais tarde, já com bastante idade, quando a lei do imperador foi que ninguém adorasse a outro, senão a estátua que se erigira. Não podiam orar. Sabe o que Daniel fez? Daniel abria a janela e orava com o rosto voltado para a terra dele e falava com Deus. Ele podia fechar a janela. Eu vou perguntar a ele: por que você não fechou a janela, rapaz? Você não teria provado a experiência de estar no meio de leões. Mas não, eu quero que a minha fé seja pública, seja conhecida, seja testemunhante. Eu orei só a Deus. Isso é prosperidade espiritual, fidelidade ao Senhor. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Não é assim? Daniel foi assim fiel. E Sadraque, Mesaque e Abednego, os companheiros de Daniel, eles foram condenados ou foram obrigados, mas não aceitaram essa obrigação, a ajoelhar-se diante de uma estátua quando soassem todos os instrumentos, e a música é extremamente poderosa para nos levar a tomar decisões. Quando forem tocados todos os instrumentos, todos devem ajoelhar-se, e os três permaneceram em pé. Meus irmãos, esses três foram jogados numa fornalha
de fogo, fornalha ardente, temperatura altíssima, tão alta que os homens que o jogaram dentro da fornalha morreram pelo calor que saía da fornalha. Mas eles não negaram a sua fé. Isso é prosperidade. A fidelidade ao Senhor é prosperidade espiritual. Isso dura. Quem fala dos milionários do passado? Mas eu estou falando de 3 jovens fiéis. Aí a gente fala, até hoje. Bem, quando eu ouço aquele hino, a tua voz me consola em meio ao fogo, eu penso naqueles 3. Porque apareceu um 4º personagem dentro da fornalha. E segundo o registro bíblico disseram, parece filho dos deuses. Foi Jesus que apareceu. O Cristo pré-encarnado apareceu caminhando com os 3 dentro da fornalha, confortando-os, dando-lhes fé para resistir àquela provação. E esses 3 jovens saíram incólumes, saíram sem nem cheiro de fumaça, de fogo, porque foram fiéis ao Senhor. Fidelidade a Deus é prosperidade, porque não só dura aqui, dura pela eternidade. Eles estão na presença do Senhor. Eu quero conversar com os 3. Olha, eu preguei, rapazes. Preguei lá numa igreja, chamava-se Primeira Igreja Batista do Brás. Eu falei de vocês. Eu falei da fidelidade de vocês. Eu tinha uma vontade enorme de conhecer vocês. Eu quero cumprimentar vocês. Que preciosidade é o testemunho de vocês. Quanta gente tem seguido o seu exemplo, tem sido fiéis até a morte, como testemunhas vivas do poder de Deus em suas vidas. Sim, meus irmãos, José, Daniel, os jovens judeus que foram levados para a Babilônia. Com relação a José, vejam só o que aconteceu. José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Os irmãos queriam matá-lo, mas foram tanto camaradas e jogaram numa cisterna que estava seca, não tinha água. Ele ficou lá dentro, gritando, pedindo. E aí um dos irmãos sugeriu, olha, vamos fazer o seguinte, está vindo lá uma caravana de Gileade, de mercadores, que levavam especiarias, perfumes, remédios, bálsamo, por isso se fala bálsamo de Gileade para o Egito. Eles vêm lá, vamos oferecer o nosso irmão como, para que eles comprem, deram 20 moedas de prata, pagaram, levaram José para o Egito, com 17 anos. José, jovem, bonito, ele foi contratado ou comprado por um homem importante, não é? Por Potifar, para ser o seu mordomo. Começou tendo algumas atribuições, mas ele era tão eficiente, tão competente, cumpria tão bem as suas funções, que Potifar foi aumentando a responsabilidade dele. Do fim, ele é responsável por toda a sua casa, todos os seus criados. E Deus fazia prosperar tudo o que ele fazia. Essa é a prosperidade que abençoa, verdadeira. Quando Deus faz as nossas mãos prosperarem, a nossa vida influenciar outros. A mulher de Potifar, vocês se lembram, começou a tentá-lo, chamando-o para o relacionamento sexual. Ela criou todo o ambiente, mandou os criados para fora de casa, e se agarrou esse rapaz, ele soltou da mão dela,
e disse: eu não pecarei contra o meu Senhor, que confiou tudo às minhas mãos, menos a senhora, que é mulher dele. Eu não pecarei contra o meu Deus. Isto é prosperidade espiritual, a integridade, a santidade, a beleza moral. Como o mundo precisa de gente próspera assim. Sim, meus irmãos, José foi abençoado. Bem, quando a mulher segurou a túnica bonita que o pai havia feito para o seu filho, e ela agora começa a gritar: este jovem judeu quis me possuir e quis me violentar. Esse jovem judeu, o marido veio, para mim o marido não acreditou não, mas ficaria feio não tomar providência. Ele conhecia a esposinha que tinha, mas para não ficar feio, não mandou matar, porque o normal seria mandar matar, ele mandou prender. É isso. José foi para a cadeia e ficou lá 13 anos, na cadeia. Chegando lá na cadeia, ele procurou o responsável, o carcereiro, e disse: olha, estou aqui para servir. O que precisar de mim, estou pronto a fazer. Prosperidade é isso, é tornar a vida útil, a vida bela. E esse moço começou a fazer tudo, limpar as dependências da prisão. Mais tarde, 2 presos tiveram sonhos, e ele interpretou o padeiro mor e o copeiro mor de Faraó. Ele interpretou os sonhos. Ele disse aos 2: olha, lembrem-se de mim, eu estou aqui. Mas não se lembraram. Só se lembraram quando o Faraó teve um sonho duplo das 7 vacas gordas que eram engolidas pelas vacas magras, e as 7 espigas cheias que eram engolidas por espigas secas. Então José foi chamado, interpretou o sonho de Faraó, deu assessoria a Faraó do que deveria ser feito nos 7 anos de fartura, prevenindo o povo e os países vizinhos para os 7 anos de miséria, de fome. Ele se dispôs a cumprir a ordem de Faraó: você vai ser meu primeiro-ministro. Você tem toda a autoridade. Pôs o anel no dedo de José. José teve toda a autoridade. Isso é prosperidade. Prosperidade ganha pela competência, pela fidelidade, pela integridade, pela santidade de vida. Ah, José para mim, abaixo de Jesus, é meu herói. Eu gosto de José. Aliás, o nome diz: Jeová acrescenta. Yosef. Sim, Deus acrescenta através de uma vida que é útil e bela. Outro homem notável é Moisés. Gente, Moisés tinha alcançado o máximo de privilégio nesse mundo. Ele se tornara filho da filha de Faraó, portanto um príncipe. Ele poderia vir a ser até candidato ao reino. Mas ele foi educado pela mãe, talvez até os 7 anos de idade. Ele aprendeu integridade, fé, dependência de Deus. Amar o seu povo, amar a sua igreja, a igreja do deserto. E nós conhecemos a história. Ele viu um judeu apanhando muito fortemente das mãos de um feitor egípcio, matou o egípcio e o sepultou na areia. No dia seguinte volta lá para ver o seu povo. Não precisava ir ver, podia ter ficado no palácio, uma vida bem tranquila.
2 judeus estavam brigando. Vocês vivam em paz, rapazes. Vocês são do mesmo povo. Ah, você quer fazer conosco o que fez com aquele egípcio, matando e sepultando? Aí a notícia chegou ao palácio e o rei ia matar Moisés. Moisés fugiu para o deserto de Midian e lá passou simplesmente 40 anos. Mas manteve a sua integridade. Eu gosto de Moisés, que mais tarde, com 80 anos, vai cumprir a missão de libertar o seu povo. E durante 40 anos, conduzir esse povo. Pela incredulidade desse povo, não entrar no tempo que podia ter entrado em Canaã, voltando por 39 anos, quem sabe, para o deserto, mas compartilhando da vida de seu povo. Amando o seu povo, ele abriu mão de todas as honras. Quanto jovem vai para a universidade, fica todo orgulhosinho, agora adota as teses materialistas, marxistas da universidade, negam o nome do Senhor. Ah, sejam como Moisés, íntegro, e que foi uma bênção para a humanidade. Quem hoje fala de Moisés, fala de um homem digno. Bem, eu poderia mencionar Barnabé, Paulo, mas eu vou mencionar uma personagem chamado Gaio. Vejam só o que João diz a Gaio, lá na 3ª carta universal de João. Olha o que ele diz a Gaio, lá no capítulo, no versículo, é um capítulo só que tem este livro, lá no versículo 3, aliás, o presbítero, a senhora eleita, os seus filhos, ele diz que a graça do Senhor, fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos, aliás, é a terceira, desculpe, amado Gaio, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. A gente que está doente, a gente está no hospital, a gente está à morte, mas sua alma vai bem. A sua alma está diante de Deus, vivendo uma vida de fidelidade. Ah, meus irmãos, Paulo nunca orou por saúde física das pessoas, orou por saúde espiritual. Paulo nunca orou por prosperidade material das pessoas. Pode observar, eu fiz um estudo muito sério da vida de Paulo, das orações de Paulo. Meus irmãos, precisamos de aprender isto. A verdadeira prosperidade é a que vem do Senhor. Que a tua alma, que está tão próspera, seja correspondido com um corpo também saudável. Deus quer dar-nos saúde, pois nós não devemos atentar contra a nossa saúde. Não coma o que não pode, pensando em chegar em casa e tomar um remédio. Isso é falta de mordomia. Você não pode comer um alimento, faz-lhe mal, não coma. Tenha autocontrole, autodomínio, autonomia. Muita gente me pergunta, pastor, por que o senhor, com essa idade que tem essa disposição, essa alegria, essa voz, essa pele? Eu não sei, eu só sei que eu procuro fazer o que Deus quer. E a vontade de Deus traz saúde para a gente. Ah, não traz. O diabo vem para matar, roubar, destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então a vida plena é vida próspera. E eu poderia falar a vocês de George Miller. George Miller, um homem notável, fundou um orfanato. Ele não pedia nada a ninguém, só a Deus. Houve momentos em que centenas de órfãos não tinham o que comer, de manhã não havia nada para fazer, ele convidava a turma toda a ajoelhar-se
e orar a Deus, e Deus ouvia a sua oração. Uma vez, um inglês importante aproximou-se dele e disse: Sr. George, o senhor é um homem irresponsável, porque o senhor vive da mão para a boca. O senhor que recebe, gasta. Ele disse: é verdade, só que a boca é minha e a mão é de Deus. Essa dependência de Deus, da provisão de Deus, é uma prova de que a alma de George Miller, uma alma de um homem de Deus, verdadeiramente próspero. Nós poderíamos falar da prosperidade física e material, da prosperidade relacional. As nossas relações têm que ser sãs, têm que ser boas, em casa, no trabalho. Nós nos relacionamos, nós somos seres relacionais. Nós nos relacionamos com a ecosfera, com a sociosfera e com a noosfera. Nós relacionamos com o mundo físico, com o ambiente em que estamos. Nós nos relacionamos com o ambiente social em que estamos, com a família, com as famílias, com a sociedade, e nós nos relacionamos com Deus. É a noosfera, a esfera do Espírito. Você tem que estar bem com Deus, bem com o próximo, bem consigo mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Depois do primeiro mandamento: amarás o teu Deus de todo o coração, não é isso? De toda a tua alma, todas as tuas forças, todos o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí que está o segredo da prosperidade verdadeira. Quando nos relacionamos bem com o ambiente, com as pessoas e com Deus, mas a relação com Deus é fundamental para a saúde dos demais relacionamentos, nós temos verdadeira prosperidade. O que conta mais não são os valores materiais que você acumula, mas a família e os amigos que você consegue em seus relacionamentos prósperos. Minha avó dizia uma frase muito interessante: mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Você tendo dinheiro, você tendo um amigo, você vai ter um lugar onde dormir, vai ter um prato de comida, e o dinheiro nem sempre compra. O dinheiro não compra tudo. As coisas mais importantes da vida, o dinheiro não compra. Portanto, eu desejo a vocês, e eu abrevio a minha mensagem, porque falarei de vários aspectos da prosperidade verdadeira. Eu termino desejando a vocês, a todos vocês, membros da Primeira Igreja Batista do Brás e outras pessoas que aqui estão, outras que me estão vendo e ouvindo, eu lhes desejo um próspero ano novo. Já vivemos 19 dias, amanhã vamos viver o 20º, se Deus quiser, se Ele não nos chamar hoje à noite. Que nós possamos viver todos os demais dias deste ano, prósperos diante de Deus e diante dos homens, para a glória de Deus, tendo, se possível, dinheiro no bolso, mas tendo muita alegria para compartilhar. Deus nos abençoe. Amém.